E aí, galera, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Dependendo da hora que vocês estiverem assistindo. Vamos lá. Como a gente terminou a apostila 3, na minha última aula eu fiz uma aula extra também, de algumas questões sobre os capítulos que nós vimos, que eu ministrei. E agora eu resolvi fazer uma outra aula extra, colocando algumas questões de química orgânica no Enem, tá? Aí eu tinha passado para vocês, acho que sexta foi sábado, uma lista com 5 questões que vocês têm que garantir no Enem, para sua nota ir lá para cima, tá? Deixei uns dias para vocês resolverem, e agora eu estou fazendo o vídeo da explicação das 5 questões. São questões bem simples e tal. Se vocês nem tiverem alguma dúvida, mesmo com a explicação, ou não concordarem com alguma coisa, podem falar comigo, tá bom? Vamos aqui iniciar. Primeira questão. Essa caiu no Enem 2018. Tensoativos são compostos orgânicos que possuem comportamento anfifílico, isto é, possuem duas regiões, uma hidrofóbica e outra hidrofílica. O principal tensoativo aniônico sintético surgiu na década de 1940 e teve grande aceitação no mercado de detergentes em razão do melhor desempenho comparado ao do sabão. No entanto, o uso desse produto provocou grandes problemas ambientais, entre elas a resistência à degradação biológica, por causa dos diversos carbonos terciários na cadeia que compõem a porção hidrofóbica desse tensoativo aniônico. As ramificações na cadeia dificultam sua degradação, levando à persistência no meio ambiente por longos períodos. Isso levou à sua substituição na maioria dos países por tensoativos biodegradáveis, ou seja, com cadeias alquílicas lineares. Vamos lá. Aí ele pergunta aqui, né, qual a fórmula estrutural do tensoativo persistente no ambiente mencionado no texto? Ou seja, não é o que é biodegradável, né, é o que é persistente no ambiente. Então vamos aqui sublinhar as partes importantes da questão. Primeiro ele fala de comportamento anfifílico, né? Lembrando o que é uma molécula anfifílica. É que tem uma região polar e uma região apolar. Certo? A polar, que é capaz de interagir com a água, e a apolar, capaz de interagir com o óleo, por exemplo. Aí lembrando que essa extremidade aqui, a extremidade polar, ela é hidrofílica, amiga da água, né? E hidrofóbica. Tipo, fobia, medo da água, né? Digamos assim. E na cadeia polar é ao contrário. Ela é lipofílica, amiga da gordura, e hidrofóbica, tem medo de água, digamos assim. O que mais é importante aqui? Ele fala que os que persistem têm carbonos terciários na cadeia e tem muitas ramificações que dificultam sua degradação. E por isso persiste no meio ambiente, né? Então vamos lá. Eu tenho que achar aqui minha molécula anfifílica, ou seja, cadeia polar e apolar. E várias ramificações e carbonos terciários na cadeia. Aqui logo chama a atenção, para você, são as que têm mais ramificações. No caso, a gente já vem para o item B. Por quê? Porque tem a região polar, na extremidade aqui, que ela é hidrofílica ou lipofóbica, como eu falei para vocês, e o resto da molécula é a região apolar, que é hidrofóbica ou lipofílica. Além disso, tem várias ramificações, como vocês podem ver, segunda, terceira, quarta. E também tem vários carbonos terciários na cadeia. Esse é o primeiro carbono terciário, segundo carbono terciário, terceiro, quarto e quinto carbono terciário. Então, de cara, você vê nos itens, você já pensa no item B. Por quê? Porque é uma molécula anfifílica, tem várias ramificações e tem vários carbonos terciários na cadeia. Se você ver, não há nenhum outro item que contemple tudo isso, tá bom? Então, resposta, item B. Segunda, o uso de protetores solares em situações de grande exposição aos raios solares, como, por exemplo, nas praias, é de grande importância para a saúde. As moléculas ativas de um protetor apresentam, usualmente, anéis aromáticos conjugados com grupos carbonilo. Opa, importante aqui, né? Anéis aromáticos conjugados com o grupo carbonilo. O que é o carbonila? É um carbono. Opa, acho que a gravação aqui tá pegando espaço, né? Mas é um carbono ligado à dupla O, tá? Carbono dupla O. Continuando. Pois esses sistemas são capazes de absorver a radiação ultravioleta mais nociva aos seres humanos.
A conjugação é definida como a ocorrência de alternâncias entre ligações simples e duplas em uma molécula. Então, o que é conjugação? Alternância de simples e duplas. Outra propriedade das moléculas em questão é apresentar em uma de suas extremidades uma parte apolar. É importante isso aqui, né? Responsável por reduzir a solubilidade do composto em água, o que impede sua rápida remoção quando no contato com a água. De acordo com as considerações do texto, qual das moléculas apresentadas a seguir é a mais adequada para funcionar como molécula ativa de protetores solares? Então vamos lá. Eu estou querendo um item que eu tenho meu grupo carbonila, um anel aromático, um grupo carbonila, que é o C-O, conjugação, que é essa alternância entre simples e dupla, e uma de suas extremidades é apolar. Então vamos lá. O item A aqui, a extremidade aqui, ela é polar, não é apolar. No B não tem anel aromático, então descartado. No C, beleza, tem a região apolar, tem o anel aromático, beleza. No D também, mas no C eu não tenho o grupo carbonila, né? Não tem o C-O. Então tá eliminado o A, o B e o C. Agora eu vou ficar entre o D e o E, que os dois têm grupamento carbonila, que é esse C-O. Tem região apolar na sua extremidade. E agora falta ver o lance da conjugação, alternância de simples e dupla. Se vocês observarem, o item E é o que contempla tudo isso de uma forma melhor, por causa dessa duplinha aqui, ó. Aqui, ó, vamos lá, tem grupo carbonila, tem a região apolar, que é hidrofóbica ou lipofílica, né? E tem uma alternância de simples e duplas ligações. Tem aqui as duplas, aí tipo, a dupla na conjugação viria para cá, e essa daqui viria para cá, ficaria nessa conjugação, nessa alternância entre ligações simples e duplas. Então, a gente fica em dúvida entre o D e o E. Por que é o E? Por causa dessa duplinha aqui. Aqui eu não tenho duplas e simples alternadas, tá? Aqui eu tenho 3 ligações simples em seguida. Aqui não, eu tenho uma ligação dupla no meio, causando essa alternância. Por isso que o nosso item correto é o item E, tá bom? Vamos lá para a nossa terceira questão. Para lavar e refrescar o ambiente, que estava a 40 graus, uma pessoa resolveu jogar água sobre um piso de granito. Ela observou que o líquido se concentrou em algumas regiões, molhando parcialmente a superfície. Ao adicionar detergente sobre essa água, a pessoa verificou que o líquido se espalhou e deixou o piso totalmente molhado. A molhabilidade da superfície foi melhorada em função da... Então vamos lá, vamos aqui entender como é que funciona a tensão superficial da água. Existe uma propriedade na água chamada coesão. O que é a coesão? É simplesmente essa interação entre as várias moléculas de H2O. Vocês veem aqui que mais internamente eu tenho interações de todos os lados, né? De todos os lados. Só que na superfície eu não tenho a interação superior. Por exemplo, essas 6 moléculas de água aqui, de H2O aqui em cima, eu não tenho a interação delas superiormente. Então, elas só se integram nas laterais e inferiormente. E com isso, acaba criando como se fosse uma capinha, sabe? Uma capinha. E essa capinha a gente dá seu nome de tensão superficial da água. Que você já, acho que na cabeça de alguns já vê aquela imagem do mosquito pousado na água, né? Sem afundar. Por causa dessa interação aqui, dessas moléculas de cima, tá bom? E uma coisa... a gente tem que entender que, como na questão, né, que a gente falou de compostos anfifílicos, que são isso aqui, né, normalmente detergentes e sabões, eles têm a propriedade, a molécula anfifílica, como o detergente ou sabão, ela pode penetrar entre essas moléculas de água, entre elas aqui, ó, entre as moléculas de água, e se ela penetrando, obviamente ela vai diminuir a sua interação. É por isso que ela interfere diretamente na coesão, nessa propriedade aqui da água. Por quê? Porque diminui a tensão superficial da água, tá bom? Então, por exemplo, se eu tenho um copo com água e tenho água e óleo, obviamente a água é mais densa, vai ficar lá no fundo, e o óleo em cima, e elas não vão se misturar. Agora, se eu colocar detergente nela, se eu colocar sabão nela,
vai acabar que vai ocorrer uma emulsificação, vai ocorrer uma mistura entre a água e o óleo nesse experimento, certo? Então, se eu coloquei detergente aqui, a molhabilidade da superfície foi melhorada. Por quê? Porque houve essa mistura, a tensão superficial da água foi quebrada. Qual é a resposta, né? Vamos ler aqui o item. A molhabilidade da superfície foi melhorada em função da solubilidade do detergente em água ser alta. Não, ele é solúvel tanto em água como em regiões, em moléculas polares como apolares, né? Porque são anfifílicos, tem as duas capacidades, né, de se relacionar com substâncias polares ou apolares. B. Tensão superficial da água ter sido reduzida. É verdade, é o que eu expliquei aqui para vocês. Quando eu coloco detergente ou sabão, a minha tensão superficial vai ser reduzida da água, né? Vai interferir na propriedade da água chamada de coesão. Tá bom? É esse exemplozinho. Se vocês podem pesquisar vídeos na internet de tipo água e óleo, você bota o detergente, o sabão e ocorre a mistura. C. Pressão de vapor tem nada a ver, densidade, viscosidade também não tem nada a ver com a situação ilustrada. Então, qual é a resposta? Item B. Tensão superficial da água ter sido reduzida quando eu coloco detergente ou sabão, ou qualquer outra molécula anfifílica. Por quê? Porque ela pode penetrar entre as moléculas de água e diminuir as suas interações, ou seja, o que acaba meio que quebrando essa tensão superficial da água. Vamos lá, vamos para a quarta questão. Essa aqui é maiorzinha, né? Essa aqui foi do Enem, lembrando que todas essas questões são do Enem, tá? E essa foi do Enem da segunda aplicação de 2010. Vários materiais, quando queimados, podem levar à formação de dioxinas, composto do grupo de organoclorados. Mesmo quando a queima ocorre em incineradores, há a liberação de substâncias derivadas da dioxina no meio ambiente. Tais compostos são produzidos em baixas concentrações, como resíduos da queima de matéria orgânica, em presença de produtos que contenham cloro. Como consequência de seu amplo espalhamento no meio ambiente, bem como de suas propriedades estruturais, as dioxinas sofrem magnificação trófica na cadeia alimentar. Mais de 90% da exposição humana às dioxinas é atribuída aos alimentos contaminados ingeridos. A estrutura típica de uma dioxina está apresentada a seguir. Está aqui a minha molécula, é o importante da questão. Aí a molécula do 2,3,7,8-TCDD é popularmente conhecida pelo nome de dioxina, sendo a mais tóxica dos 75 isômeros de compostos clorados de dibenzeno para dioxina existentes. Com base no texto e na estrutura apresentada, as propriedades químicas das dioxinas que permitem sua bioacumulação nos organismos estão relacionadas ao seu caráter básico, ácido, redutor, hipofílico e hidrofílico. Bom, básico não é palavra-chave, bioacumulação, né, que se acumula, aquele lance da magnificação trófica, né? Básico não é porque não tem nenhuma função amina ou outra que confira um caráter básico. Ácido também não é, porque não há, por exemplo, ácido carboxílico ou então fenol, que confere a acidez. Redutor e molécula oxidante e molécula redutora, tipo, não tem nada a ver com o que a questão ilustra. Então, ela é ou lipofílica ou hidrofílica. Ela se acumula nos organismos vivos, se bioacumula, ocasionando a magnificação trófica, porque ela é lipofílica ou hidrofílica. Qual das duas? Se eu tenho aqui uma predominância, olhando para a minha molécula, de hidrocarbonetos, ou seja, de hidrogênio de carbono, como a gente já viu na primeira aula que eu ministrei, se eu tenho muitos hidrocarbonetos, eu tenho um caráter apolar, ou seja, lipofílica. E isso faz com que ele se acumule no tecido adiposo e ocasione a bioacumulação. Então, o responsável pela bioacumulação é o seu caráter lipofílico, fílico de amigo, né? Amigo da gordura, digamos assim. Ele se acumula no nosso tecido adiposo e vai ocasionando a magnificação trófica. Então, a resposta é o item D. Lipofílico, pois a eliminação de materiais lipossolúveis é mais lenta do que a dos hidrossolúveis. É verdade, né? É mais fácil a gente eliminar excreções na urina ou na gordura. Na urina, né? Então, a materiais lipossolúveis, a eliminação é mais lenta. Pronto. Agora vamos lá para a questão 5. Partículas microscópicas existentes na atmosfera funcionam como núcleos de condensação de vapor,
de água, que, sob condições adequadas de temperatura e pressão, propiciam a formação das nuvens e, consequentemente, das chuvas. No ar atmosférico, tais partículas são formadas pela reação de ácidos com a base de forma natural ou antropogênica, dando origem a sais de amônio de acordo com a equação química genérica. A fixação de moléculas de vapor de água pelos núcleos de condensação ocorre por... Então a gente tem aqui uma reação de ácido e base, né? Ácido HX e a base que é NH3, amônio. Como a gente sabe, ácido mais base vai dar sal e água, né? No caso, esse aqui é um sal, esse NHX. Se é um sal, é um composto iônico. E um composto iônico pode sofrer dissociação em água, né? Então, na água, vai formar NH4+, o íon amônio, com O, tá? E o íon X-, que é um X qualquer, tá? Aí nós vemos aqui, eu tenho, qual é a minha ligação? É a água com um desses íons. A água, eu tenho esse meu momento de polo, entre o hidrogênio e o oxigênio. Por quê? Lembrando da fila de eletronegatividade, né? O oxigênio está aqui e o hidrogênio está bem aqui no final. Como a eletronegatividade cresce da direita para a esquerda, a frasezinha, né? Fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. O oxigênio tende a arrancar elétrons do hidrogênio. Se ele tende a arrancar elétrons, ele fica com um momento negativo aqui no oxigênio. E no hidrogênio fica positivo, porque perdeu o elétron, né? Então, eu tenho isso aqui, esse dipolo positivo e negativo. Dipolos são dois, né? Dois polos. E eu tenho essa ligação aqui com um dos íons. No caso aqui, essa primeira ligação é esse momento de polo aqui ligado a esse íon, o íon positivo, que é o íon amônio. Ou eu posso ter a ligação do íon negativo, X-, com o dipolo da água, do hidrogênio e do oxigênio da água, tá? Essa minha ligação aqui é chamada de íon dipolo. Dois polos aqui da molécula de água se ligando ao íon. Por isso que a nossa resposta é o item D. Interações íon dipolo. Só para relembrar as nossas... na primeira aula, né, que eu falei sobre isso. Eu tenho as principais ligações, são as ligações de polo induzido, ou forças de Van der Waals, ou forças de London, é a mesma coisa, que é a mais fraca. Tenho também minha ligação de polo-dipolo, lembrando que é uma ligação intermolecular, ou seja, entre moléculas, de polo-dipolo, e tenho minha ligação de hidrogênio, né? Que é quando o meu hidrogênio está ligado ao FON, ou ao flúor, ou ao oxigênio, ou ao nitrogênio. Lembrando que essa é a ligação mais forte, tá? A ligação de hidrogênio. E também temos uma quarta tipo de interação, que é a interação íon-dipolo, tá? Ela já não é a primeira vez que ela caiu no Enem, ela já caiu umas 2, 3 vezes. E, enfim, por isso que eu achei pertinente colocar essa questão, para a gente não se ater somente às 3 que eu falei. Também tem a interação íon-dipolo. Ela é bem intuitiva, né? Você tem um íon e tem uma molécula que está fazendo 2 polos, íon-dipolo. Enfim, pronto. Com isso, a gente termina aqui essa nova aula extra. Se vocês não entenderam alguma questão, não concordaram, vocês podem falar comigo, tá bom? Essas são questões que, de verdade, se cair na nossa prova, a gente tem que agarrar, não pode deixar de acertar, porque são elas que vai subir a nossa nota de natureza, tá bom? Química orgânica é muito importante pro Enem, acho que vocês sabem disso. Enfim, eu estou aqui à disposição para esclarecer alguma dúvida, tá? Ou disso, ou de outra coisa. Enfim, pois é isso, gente. Muito obrigado, bons estudos. Fique com Deus e qualquer coisa, tamo aí. E vamos pra cima. Um abraço.